Bom, ok. Tô, tô recebendo, tô recebendo aqui dizendo que está funcionando, tá? Pastor João Marcos, então, já que está sem o chat, eu vou iniciar por aqui, aí você me auxilia aí pelo WhatsApp. Qualquer coisa, se estiver dando problema aí de transmissão, você me avisa por aqui, pode ser? Então vamos lá. Gente, eu vou, de maneira bastante rápida aqui, eu vou trazer novamente o que eu havia dito. Então, é a lição de número 11, a lei da reprodução, educabilidade, né? Então, nós lemos o texto aqui de Números, capítulo 27, versos 18 a 23, em que vai narrar a transição ou a transferência de liderança, né, de Moisés para Josué, né? E aí eu disse que o livro de Números, né, embora muitos aqui, muitas pessoas, aqui não, muitas pessoas, né, ao redor aí, elas não leem, né, não têm o hábito de ler, principalmente sendo Antigo Testamento, ainda mais livros como Números, Levíticos, né, uns livros que você lê e dá até aquele embrulho no estômago, né? Mas Números, ele vai narrar um tema principal da nossa Bíblia, né? Um dos principais temas que nós temos na nossa Bíblia, que é que Deus não abandona o seu povo, mesmo em meio à rebelião e mesmo em meio a pecado. Então, nós vamos ver aí os 40 anos do deserto, nós vamos ver toda a murmuração do povo, né? Com Moisés por não ter o que comer, não ter o que beber, mesmo depois do grande livramento que Deus havia dado ao povo, o povo ainda murmura, o povo ainda é teimoso, peca, faz ali os seus ídolos, né? E enfim, aí nós temos então no desfecho, ou no final do livro de Números, a transição de liderança. Eu iniciei dizendo que existe uma frase de efeito que está na nossa lição, que ela é muito pertinente, muito válida, e ela diz o seguinte: sucesso sem sucessor é fracasso. E nós vamos ver isso na Bíblia. E exatamente com os dois personagens que nós estamos tratando hoje, Moisés e Josué. De Moisés para Josué, vamos pensar, ou vamos dizer que houve o sucesso. Por quê? Porque Moisés teve a preocupação de preparar o seu próximo líder, ou teve a preocupação de preparar aquele que daria continuidade ao teu trabalho, né? Então, nós vemos pouquinho antes, né? Um pouquinho antes dos versos que nós lemos, nós vemos que Deus prediz, então, no verso de número 12, ainda no capítulo 27, no verso de número 12, Deus vai predizer a Moisés sobre a sua morte e lhe dá ali a orientação de que ele deveria preparar, né, alguém. E aí Moisés ora ao Senhor para que ele então apresente alguém para ele, né, para que possa dar sequência aí na jornada do teu povo, né? Então nós vemos quando Moisés ora e o Senhor apresenta a Josué, nós vemos aí essa transição de lideranças, né? Então Moisés vai preparar o teu sucessor, vai deixar ele, né, conforme Deus o requeria. E aí, ao contrário disso, nós vamos ver Josué, né, já no livro de Josué, nós vamos ver Josué não preparando o teu sucessor. Aí nós vamos ver o desfecho, eu diria que um desfecho muito ruim, já no livro de Juízes, né? Então, enquanto no livro de Números a gente está vendo a transição Moisés, Josué, nós vamos ver Josué, então, Josué e Caleb, os únicos dois ali que adentraram, né? E aí eles estão, então, agora numa situação em que Josué é o novo líder, porque ele foi muito bem preparado, né? Então, essa frase que foi dita aqui, muito feliz pelo autor: sucesso sem sucessor é fracasso. Então, por que houve o sucesso de Moisés para Josué? Porque Moisés teve a preocupação de preparar o teu sucessor. E por que houve o fracasso de Josué? Josué não se preocupou com isso. Então, nós vamos ver o desfecho disso no livro de Juízes. Então, nós vamos ver Juízes. O povo cai, Deus vem em justiça,
restabelece com o povo. Depois o povo cai de novo em idolatria, briga e tal. Deus vai lá e tem a misericórdia de novo com o povo. E é mais interessante nós olharmos que em Juízes, como não houve essa preparação de uma liderança, nós vamos ver uma liderança que Deus, por sua infinita misericórdia, permite que seja feita, mas das mais esquisitas possíveis, né? A gente vai ver, por exemplo, um fazendeiro relutante, né, em cumprir o propósito de Deus. A gente vai ver o que não era comum, uma profetisa, né, lidando com a autoridade para poder cumprir os propósitos de Deus. A gente vai ver um assassino, né, também um assassino aí canhoto, né, podendo dar a sequência no trabalho. Nós vamos ver um bandido que é bastardo, a gente vai ver um nazireu que é viciado em sexo, enfim. Lideranças das mais esdrúxulas possíveis, mas para cumprir o propósito de Deus, né? E tudo isso por quê? Porque Josué não teve cuidado de preparar um sucessor. Sucesso sem um sucessor é fracasso, daí a frase. Então nós iniciamos aí a nossa lição dizendo sobre realmente Moisés enquanto líder, os cuidados que ele teve de preparar o teu sucessor, né? Então aqui ele já está ciente da sua morte, Deus já havia predito a sua morte, então pouco antes de ele subir ali ao Monte de Nebo, ele acaba tendo essa atitude de preparar então Josué, né? E aí nós vemos que esse é um dos últimos atos de Moisés, né? Moisés, ele nomeou Josué, né? Depois ele vingou-se ali de Midian e depois ele foi novamente proclamar ou redizer, vamos dizer assim, redizer, foi fazer uma nova, foi falar de novo das leis de Deus ali, né? Então, ok. Então, o primeiro tópico aí, eu queria discordar um pouco do nosso autor. Ele colocou direto, ele já foi entrando direto na delegação do poder a Josué, né, em que Moisés ele vai dar a autoridade. O que eu acho pertinente nós comentarmos é que Moisés, antes mesmo de fazer isso, antes mesmo dele já delegar a Josué, nós vamos ver que Moisés foi buscar em Deus quem ele poderia passar essa liderança, quem seria o teu sucessor, né? E aí aqui já nos dá um ensino de que sempre que você estiver exercendo uma liderança e essa liderança estiver se encerrando, né, e você ter a ciência de que está encerrando, a gente sabe que o nosso ciclo de liderança, por exemplo, eclesiástica, ou o nosso ciclo de liderança no trabalho, ela é e deve ser dirigida por Deus, e se assim o quando está encerrando, né, essa liderança, quando está se findando o tempo do exercício dessa liderança, Deus nos comunica, Deus ele nos avisa, olha, está sendo preparada uma outra atividade, um outro trabalho para você, e essa daqui está se encerrando, né? Nós vemos aí, infelizmente, com pesar no coração, que líderes abocanham determinadas lideranças, não preparam um sucessor, e quem padece é a igreja, né? E quando, às vezes, esses líderes preparam, eles vão preparar alguém da família, né? Alguém que possa manter ali os vínculos para que nunca se perca, né? Nunca perca de vista essa autoridade ou essa autonomia que tem. E isso é muito triste, isso a gente deveria olhar com muita tristeza, com muita dor no coração, porque não é assim, né, que a obra de Deus ela deve ser tratada. Não sou contra uma liderança eclesiástica em que, de alguma forma, em algum momento, passada de pai para filho, não sou contra isso, mas desde que, né, essa sucessão seja realmente dirigida por Deus, né? Então, nós vemos
no próprio Antigo Testamento ali, os reis de Israel, né? Tudo bem que nós vemos que o reinado em si era de pai para filho, né? Especificamente o primogênito, mas nós vemos Deus trabalhando literalmente na sucessão das lideranças, né? E coincidentemente ou não, né? Aí eu jogo um spoiler para você pensar bastante aí. Em algumas lideranças, né, do Antigo Testamento não é o filho mais velho, né? É o filho mais novo, né? Isso é bastante interessante porque mostra como Deus trabalha da maneira que Ele quer. Então, aquilo que seria óbvio não deixa, para Deus não é óbvio. Para Deus, o que determina a escolha e a sucessão são os propósitos dele, né? Então, Jessé, quando vai nomear, quando Samuel vai nomear, então, o rei Davi, nós vemos que Jessé apresenta todos os seus filhos. Não, mas não são esses. Tem algum aqui que não foi apresentado. Era mais um. Ah, não, mas é aquele pequeno. É esse. É o homem segundo o coração de Deus. Então, o primeiro ponto que eu acho importante nós ressaltarmos é que na escolha de uma sucessão, né, de liderança, que você busque em Deus, que você ore ao Senhor e Ele apresente, então, o sucessor. Ok? Aí entraria o primeiro tópico, que para mim vai ser o segundo agora, que é a delegação do poder a Josué, e no caso Moisés ali lhe dá a autoridade, né? Então Josué ele recebe sim o reconhecimento, né, de Moisés como líder. E aí é interessante dizer porque depois de se impor as mãos, né, então é transferido essa liderança. A gente vai ver em Números, um pouquinho antes, capítulo 8 ali, a gente vai ver a transição em si de lideranças, né? Ou então o fato de você transferir a bênção a alguém. A gente vai ver ali Números capítulo 8, versos 5 até 25, 26, a gente vai ver que a imposição de mãos, ela significa a transferência de bênção, né? Então, eu estou transferindo aquilo que Deus me deu, né? Então, fazendo até um paralelo aí com a ceia, né? Estou vos entregando aquilo que recebi, né? Então, aí, após a imposição de mãos, então, Josué torna-se o líder, né? Até a morte de Moisés ali. Morreu Moisés, Josué assume, então, a liderança e segue, né, com o povo. É interessante dizer aqui que Números, exatamente nessas transições aqui, ela vai narrar a morte da primeira geração. Né? É importante isso, importante refletir sobre isso, porque foi uma geração incrédula. Né? Alguns teólogos afirmam que este é o principal motivo de não terem entrado na Terra Prometida, pela incredulidade, pela infidelidade, né? Pela dúvida, né? Sempre, os questionamentos sempre aos propósitos de Deus. Né? E aí, em si, na segunda geração, como diz, tem um teólogo chamado Osson, que ele vai dizer que é interessante que na segunda geração a gente não vê a narração de morte, né, da segunda geração. Então isso é interessante a gente parar e pensar um pouco, né? Ok, o que na lição seria o segundo, meu terceiro ponto, a transferência da experiência a Josué, né? No caso Moisés ali, certamente ele já havia caminhado um pouco com Josué. Josué já sabia quem era Moisés, né? Moisés explicaria o que seria. E nós vamos ver isso nos versos 21 e 22 da leitura que fizemos, no capítulo 27 de Números, em que Moisés, então, ele chama, apresenta ao sacerdote Eleazar, né, Josué, e depois ali que ele apresenta, ele vai, então, se dirigir a Josué, né, e apresentou-se, verso 23, ele lhes impôs as mãos e deu as suas ordens,
né? Então ele ensinou como seria, o que deveria ser feito, o que era para se fazer, como deveria ser feito, né? Então isso também é bastante relevante para nós, que não adianta você simplesmente transferir ou delegar a liderança e, ó, né, faça aí, se vira, e cada um por si, Deus por todos, né? Ainda a gente usa esse jargão. Quando na realidade o nosso papel seria ensinar, apoiar tudo aquilo, como o pastor João Marcos disse na última lição, tudo aquilo que deu certo para mim. Então não vai por aqui não, né? Por aqui eu já trilhei esse caminho aqui, deu errado para mim, né? Não foi positivo. Então isso a gente deveria fazer, né? E infelizmente no nosso meio, eu acho que é o que menos a gente faz, né? A gente parece que tem não vou dizer o prazer, mas a gente gosta de ver, né? Às vezes a pessoa, não, vai por aí então, você quer ir por aí, vai por aí então. E aí a gente não se opõe, a gente se omite, né? Não, deixa que ele vai ver, ele quer ser teimoso, quando na realidade a gente deveria, em amor, exortar, irmão, olha, não vai por aqui, eu tô te dizendo, aconteceu isso, isso e isso, né? Me escute, né? Me dê a tua atenção, porque eu sei o que está acontecendo, né? Mas às vezes a gente negligencia isso. E aí às vezes a gente paga um preço caro, porque a gente pode ver, por exemplo, um trabalho que foi bem feito se destruir em pouco tempo, né? Depois, o terceiro da lição, que seria o quarto para mim, transferiu o encorajamento e a afirmação a Josué, né? No caso, Moisés, ele ao transferir, né, para Josué, a gente vai ver que de alguma forma Josué ele é encorajado, porque Josué ele vai para a linha de frente, ele vai encarar essa batalha, né? Ele vai então seguir adiante com o propósito de Deus, né? E a gente vai ver isso nos versos que eu disse anteriormente, que o verso de número 12, 13, está dizendo assim, né? Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha, na oração de Moisés está orando aqui, né? Ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar para a congregação, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então nós vamos ver que nesse texto a preocupação de Moisés em preparar uma liderança é algo fantástico, né? A preocupação dele com o povo, né? Por isso a frase ali, né? O sucesso, todo sucesso, ele precisa de um sucessor, senão ele vai se tornar um fracasso. Então nós vemos que a preocupação de Moisés não é delegar a liderança. A preocupação dele é com o povo, é com a obra em si, né? Enquanto nós nos preocupamos, muitas das vezes, com a liderança, simplesmente só aquilo ali, aquilo para mim é o que interessa. Quando na realidade eu esqueço o todo, né? O todo da obra. E a gente vai ver isso em Jesus. Depois, no próximo tópico, a gente vai ver exatamente isso em Jesus. A preocupação nossa deve ser com a missão, deve ser aquilo que nos foi ordenado. Essa é a nossa preocupação, né? E não especificidades de algumas atividades. Não, eu sou líder disso aqui, então para mim só interessa isso aqui. Você está errado, você está indo por um caminho errado, porque o todo é quem faz a obra completa, né? Então a gente deve sim pensar no todo, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós pensarmos no próximo, né, antes de nós. Então, ele vai nos ensinar em que os meus dons servem para abençoar a você, não a mim, né? Não a minha liderança, não o meu afazer, não a minha delegação, nada, não. É para você, é para servir a você, né? Então, a preocupação de Moisés, quando ele faz essa oração ao Senhor, nitidamente está com o todo. Ele ora em favor do povo, para que o povo não fique sem pastor, para que o povo tenha um pastor, para que o povo tenha alguém, tenha uma liderança a quem se espelhar ou a quem
se voltar, né, e ouvir atentamente. Então, isso é importante, esses 4, né? No caso, Moisés ora, né, pedindo ao Senhor, depois ele transfere, né, a experiência, depois ele encoraja, e aí, por fim, ele então transfere toda a sua liderança para Josué. Quando você, né, tem uma aplicação para nós aqui na nossa lição, que quando você tiver a responsabilidade e oportunidade de reproduzir a liderança, siga o exemplo de Moisés. Eu não sei que tipo de liderança você exerce. Algumas aqui são irrevogáveis, tá? Elas são intransferíveis. Por exemplo, a tua liderança de casa, na tua casa, no caso para nós homens, ela é tua. Não adianta você querer delegar ela. Essa não se delega, tá? Então nós estamos dizendo aqui lideranças, por exemplo, eclesiásticas, né? Se você precisar renunciar a uma liderança de um ministério, né? Porque está tomando mais o teu tempo do que de dentro da tua casa, por exemplo, né? Você está sendo mais um bom líder lá no teu ministério, na igreja, do que na tua casa, irmão. Está invertido os valores aqui. Em primeiro lugar, você tem que exercer um papel fundamental de liderança dentro do teu lar. O sacerdote do teu lar é você, e isso é intransferível, né? Você precisa exercer muito bem esse teu papel. A liderança de pai, né? A gente vê uma liderança, uma transferência na educação dos filhos, colocando na responsabilidade do governo. Quantas reclamações eu estou ouvindo de pais e mães porque os filhos não estão indo na escola. Gente, qual é o problema? O problema é que nós não queremos assumir a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. E isso é um problema, porque você está delegando esta tua responsabilidade para alguém, né? Quando na realidade o que vai acontecer, talvez, se acontecer, são os nossos filhos perder metade de um ano. O que é isso para uma vida? O que é isso para quem se diz cristão, em que a nossa preocupação é o reino, né? Então eu olho com bastante tristeza no coração, e pessoas muito próximas a mim têm reiterado isso. Não, porque a escola está atrapalhando tudo na minha vida, porque agora, se não vai para a escola, acabou tudo. Não, é questão de se reorganizar, né? Então, eu louvo a Deus de poder estar passando um pouco mais de tempo com os meus filhos, né? Enquanto as minhas viagens estavam sendo muito rotineiras, agora deu uma pausa, né? Por conta dessa pandemia, eu louvo a Deus de passar tempo com os meus filhos, de eu poder ensinar os meus filhos a matemática, o português, né? A história, e ainda podendo usar a Bíblia para fazer isso. Irmãos, eu acho que a gente precisa tirar um pouco algumas culturas enraizadas em nós como esta, né? Uma mente totalmente secularizada. Não, porque se não for a escola, irmão, né, você tem condições de ensinar o teu filho, você tem condições de ensinar a tua filha. Então, que Deus nos use nesse tempo e que a gente aprenda a delegar aquilo que é para ser delegado, mas aquilo que não é para ser delegado, que você assuma essa responsabilidade, né? Então, desculpa um desabafo, mas realmente nos deixa bastante triste, né? Pessoas colocarem a responsabilidade da educação dos filhos na escola ou na igreja. Não, porque na escola dominical. Não, porque na escolinha. Irmão, é papel nosso, é meu que sou pai, é você que é pai, você que é mãe. Tá bom? A lei da reprodução no ministério de Jesus, né? Interessante, Jesus, ele, no capítulo 4 de Mateus, ele vai ter a famosa oração, a tentação, né? Então, Jesus, ele se retira para orar durante 40 dias e 40 noites, e aí ele, nessa oração, ele é tentado. Depois dessa oração, ele vence o inimigo, né? Então, ele vai, então, iniciar o teu ministério de pregação, né? E aí Jesus, ele vai, então, escolher os 12, né?
Então, note que a mesma coisa acontece aqui. Jesus, ele orou. Jesus, ele orou. Ele era Deus. Ele sabia, mas Jesus orou, né? Em um texto mais à frente, se eu não me engano, em Lucas, o próprio Jesus vai dizer ao Pai que aqueles a quem o Pai lhe deu, né? Então, Jesus, ele ora, Jesus, ele sabe exatamente como que é essa dinâmica. Eu oro e apresento, e quem me revela é o Senhor, né? Então, ele vai escolher, então, os 12 que vão caminhar com ele, né? E aí é interessante porque ele convida um grupo, no caso, já entrando aqui no tópico primeiro, ele convida um grupo de homens, né? Ele convidou esse grupo de homens para que fossem treinados, para que fossem ensinados. O pastor João Marcos também disse na lição passada sobre Jesus, ele ensinar, depois que ensina, ele pede para fazer e depois ele vai fazer junto, né? Então isso é maravilhoso em Jesus, né? Ele é algo fantástico mesmo, a liderança que Jesus exerce. Então, depois de convidar, ele se dedicou ao ensino e ao relacionamento. Aqui cabe um parênteses muito importante. Não basta você simplesmente transferir a responsabilidade. Nós vemos que esses homens mencionados, por exemplo, Moisés, Jesus, a gente pode citar vários outros exemplos, o próprio apóstolo Paulo, Barnabé, né, que foi citado na aula passada. Nós vemos que esses homens, ao delegar o poder, ao delegar a liderança, algo que existe em comum entre eles é o relacionamento. Se eu não me engano, a semana passada também o Cabreira citou, e o pastor João Marcos até reiterou no chat que ele viu, que realmente a fase de você se relacionar, o discipulado em si, né? Você se relacionar com essa pessoa para quem você está delegando, né? Em total sintonia, vínculo, né? Realmente de compromisso um com o outro, isso é importantíssimo. O relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos era algo fantástico, era muito madura a relação de Jesus, era muito singular, eu diria, a relação de Jesus para com os seus discípulos, né? E aí eu achei muito interessante quando o autor, então, ele vai colocar aqui que o sucesso sem o sucessor é fracasso por causa disso. Porque se eu estou interessado no todo, eu preciso pensar que alguém também tenha o mesmo interesse pelo todo, né? Daí a importância de nós orarmos, porque o Senhor, ele sonda os corações. Às vezes nós somos enganados porque pessoas conseguem nos ludibriar e conseguem fantasiar em nossa cabeça de que estes são as pessoas certas, quando na realidade o interesse delas é simplesmente pelo poder, né? Simplesmente porque eles vão então poder mandar em alguém, vão poder pedir para fazer algo. Então aqui Jesus, ele se relaciona com seus discípulos, e ele então no grande capítulo que é sugerido pela lição, se eu não me engano, capítulo 28, então na grande comissão, né, em que o Senhor Jesus me comissiona a você, ele ora por mim e por você, né, por esses que viriam a me conhecer sem me ver, este sou eu e é você, né? Então a preocupação dele é que a gente entenda o todo da obra, né? Que o homem nasceu em pecado e que o Senhor veio para nos redimir, né? Lavar as nossas vestes, nos tornar santos como Ele é santo, né? Então o pastor João Marcos até disse isso também, não sei se foi na escola bíblica, na lição de escola bíblica ou numa das suas mensagens, mas ele dizia isso, que realmente nós, em condição de aceitação a Cristo e de seguir um verdadeiro e genuíno evangelho, o nosso pecado se dissipa. Nós vamos cometer falhas? Vamos,
mas o Senhor é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele legisla a nossa causa, é Ele quem roga por nós, né? E isso realmente é muito lindo, gente. Eu fico assim, sem palavras, o Espírito Santo toca muito forte no meu coração, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Por Ele, para Ele, e só Ele pode fazer isso em nós, irmãos. E Jesus, depois então de ele se relacionar, dele escolher, ele orou e escolheu, aí ele se relaciona, aí Jesus ora por eles, né? Então Jesus vai orar por eles, e aí eu acho interessante que Jesus ele ora por temas específicos, né? E esses temas específicos eu posso dizer, ele ora pela proteção, né, dos seus discípulos, e ele ora pela comunhão entre eles, né? Pela amizade entre eles, que haja assim uma verdadeira unidade no corpo, uma unidade de discípulos, né? E às vezes a gente não se atenta a isso. Às vezes a gente passa despercebido, a gente faz uma leitura ali de Mateus, João, onde se refere, né, aos discípulos, Lucas. Então a gente passa despercebido e a gente não vê que Jesus ele está preocupado com a nossa proteção. Jesus ele está preocupado com a nossa unidade. Tudo que ele fez, né, tudo que Jesus fez, tudo que ele ensinou, foi para que nós nos uníssemos, foi para que nós estivéssemos fortalecidos, foi para que nós fôssemos um, como ele é um com o Pai, né? E aí, quando nós passamos despercebidos por isso, nós somos capazes de transferir responsabilidades, nós somos capazes de transferir até mesmo lideranças de forma sadia, só que a gente não se preocupa com a união, né? E aí me entristece, porque às vezes nós vemos ministérios aparentemente saudáveis, só que com nenhum vínculo, né? Com nenhum sentimento de unidade entre eles, né? É realmente aquele ditado, é cada um por si e Deus é por todos, né? Quando na realidade deveria ser cada um com cada um, ou todos juntos, né? E Deus por todos. Quem sabe, né? Esse ditado pega, né? Agora que está no YouTube, quem sabe, né? Mas brincadeiras à parte, mas Jesus ele tem um interesse realmente que nós sejamos um, né? Jesus ele tem um interesse na santificação desse grupo, né? Que esse grupo se santifique, realmente busque a presença de Deus. Depois Jesus faz o que é mais importante. Ele compartilha com os seus discípulos os planos e o futuro. Como deve ser feito? Vamos fazer assim, assim e assim. Mas por quê? Porque o futuro é este. É a morada eterna. Um dia nós cearmos juntos no céu, né? Quando ele vai ministrar a última ceia. Essa é a última ceia, né? Porque a próxima vai ser lá, na glória, né? E aleluias por isso, né? Nós esperamos e ansiamos por esse dia, né? Então Jesus ele compartilha os planos, né, com os seus discípulos. E por fim, Jesus ele lhe confia a tarefa, né? Quando ele está ali no seu desfecho em comissionar os seus discípulos, Jesus simplesmente está dizendo assim: olha, eu posso ir com o Pai porque eu confio que vocês vão dar sequência. E ainda Jesus vai mais longe, Jesus vai dizer que nós seremos capazes de produzir obras maiores do que a dele, né? Então, isso se não te encoraja, né? Eu peço que Deus abra a tua cabeça para que você seja encorajado por Ele realmente para fazer discípulos, para gerar relacionamentos, para se relacionar, para buscar líderes, para ser um líder, né? Para transferir liderança, né? E quando eu penso em liderança, eu penso nos meus filhos, né? O que será que eu vou ensinar a eles, né?
Eu costumo dizer que nós somos o reflexo do que foram os nossos pais, né? Em certa medida, claro, mas nós temos muitas coisas dos nossos pais, nós herdamos muitas coisas dos nossos pais, né? E a minha preocupação está com que imagem os meus filhos vão crescer, com que exemplo eles vão crescer. Quando eu morrer, né? Quando eu for, então, encontrar ao Senhor, como os meus filhos se portarão? Né? Será que eu vou deixar um bom legado? A ministração também do próprio pastor João Marcos, falando de legado. Né? Será que a gente vai deixar um bom legado? Será que a gente vai ser uma boa liderança e realmente transmitir aos nossos filhos o que é mais importante para o futuro? Né? A frase, de novo, sucesso sem sucessor é fracasso. Se de repente algo que eu posso deixar para o meu filho, para que ele então siga, é seguir com uma descendência, é seguir com a nossa família, né? Com o nosso nome aí, né? No meu caso, com a família Oliveira, no caso, ele dar uma sequência sadia, uma sequência que seja realmente dirigida por Deus, né? Então, eu me preocupo muito com isso, me preocupo muito com que imagem eu posso estar transmitindo ao meu filho, que daqui a 20 anos ele vai reproduzir, que ele reproduza boas coisas, né? E que aquilo que o papai, no caso eu, errei, ele possa, por intermédio do Espírito Santo, não errar, né? Que ele possa ser melhor do que eu em áreas da minha vida que eu ainda falho, que eu ainda erro. Né? Afinal de contas, eu creio muito, eu acredito muito nisso, né? Que nós devemos ser melhores que os meus pais, assim como os nossos filhos melhores do que nós. Por quê? Porque nós estamos aprendendo com o erro do outro. Né? E se eu repetir o erro, aí já diz aquele ditado, né? Que, bom, esse ditado é bem irrelevante para esse momento, mas é um ditado que ele faz sentido, que você repetir o erro, né? Você errar uma vez é humano, você errar de novo é porque você é tolo, né? Então que a gente não caia nessa tolice, que a gente possa reproduzir de maneira saudável e boa, bons exemplos, né? Por último, tópico da nossa lição, tive uma irritação no nariz aqui, me perdoem, a qualidade indispensável do líder, da reprodução, no caso, a educabilidade. Então, ele vai tratar aqui o exemplo de Apolo, né? Então, ele vai ter aqui Atos dos Apóstolos, vai se apoiar em Atos dos Apóstolos, e Apolo, né? Apolo, ele tinha, e o próprio autor vai deixar claro, se não o autor, alguns comentários, não é autor não, um dos comentários que eu li, Apolo, ele realmente, nos versos aí, estamos falando de Atos, capítulo 18, tá? Verso 24 a 28. Apolo realmente ele tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras, mas é interessante que ao mesmo tempo que ele tinha um conhecimento profundo, né, ele só sabia acerca do batismo de João, né? Ele pregava Jesus, mas o conhecimento dele se limitava ao batismo de João. Isso o próprio texto vai narrar para nós, né? E o que é interessante aqui, alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que, assim como o apóstolo Paulo, o primeiro lugar, ou um dos primeiros lugares em que Apolo vai exercitar, ou vai exercer o ministério, né, da propagação do nome de Jesus, são nas sinagogas. Né? Um dos historiadores diz que Apolo inicia na sinagoga, né, a pregação. Por quê? Porque naquele momento, naquela cidade romana, era onde filósofos muito importantes, né, no contexto histórico romano, estavam ali divulgando os seus conhecimentos. Então era uma região muito nobre, né, muito inteligente, muito estudiosa, e Apolo então cresce nesse meio. Ele é dotado
de um conhecimento, ele é um conhecedor, ele é uma pessoa inteligente, né? Ele é uma pessoa muito eloquente em suas falas, né? E aí então ele inicia, por ele ter essa credibilidade, né, de fala, de inteligência, de culto, né, de tão culto ele era, né? Então ele inicia ali nas sinagogas o teu ensino, né? Só que é interessante porque ele era limitado, né? Nós vamos ver isso depois, um pouquinho mais à frente em Atos, quando vai falar de Priscila e Áquila, nós vemos que ao eles estarem ouvindo a Apolo, a mensagem de Apolo, eles vão então depois expor mais o evangelho a Apolo. Eles vão expor mais, vão ensinar mais a Apolo. Isso significa dizer que Apolo ele tinha um conhecimento, mas era limitado, né? E aí o porquê da lei da educabilidade, né? Eu queria pedir para você abrir aí a tua Bíblia, né? Atos capítulo 18, verso 24 a 28. 18, 24 a 28 vai dizer assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. É aquilo que eu disse, né? Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provocando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então nós vemos aqui que realmente Apolo ele era uma pessoa dotada de conhecimento, mas um conhecimento limitado, né? E aí aqui nós precisamos entender e precisamos reconhecer, no caso, quando nós não temos o total, nós não sabemos tudo. E sempre, nós nunca sabemos tudo. Né? Você pode ser um PhD na Bíblia, você pode conhecer tudo de Bíblia, mas ainda assim existem particularidades da Bíblia que você desconhece e você não vai conhecer, porque Deus não nos permitiu conhecer. Né? Deus ele nos priva de alguns conhecimentos acerca dele próprio, né? No caso, você deve assumir isso e entender isso com humildade, né? Então, para falar de Apolo, no caso o autor aqui ele coloca 5 itens que a pessoa que precisa superar a ideia de tudo o que somos está ligado ao destino, e que não adianta aprender a trabalhar para crescer, né? Eu vou ler os 5 rápidos, porque na nossa Bíblia, a Bíblia, no caso de estudo, que foi usada para essa lição, ela traz 3 que eu acho mais importantes, que eu vou despender um pouco mais do meu tempo aqui, os minutos finais que me restam. O segundo, o alcance de um nível de sucesso não pode dominar a pessoa. Né? No caso, pessoas são dominadas pelo poder. Né? E no caso, você alcançando um patamar de sucesso, eu diria, né? Um patamar de estabilidade, enfim, que seja, você não pode ser dominado, você não pode dominar ninguém. Né? Então, às vezes, o dinheiro domina algumas pessoas, logo, pelo dinheiro dominar essa pessoa, ela passa a dominar, então, o outro. No caso, isso é muito peculiar, é muito simples, nós vemos na postura de um dono de empresa. O vício ou a sina por dinheiro é tão grande que ele é capaz de fazer coisas horríveis para os seus funcionários, para que ele então se enriqueça mais ainda, né?
A opção pelo atalho não pode ser considerada. Às vezes a gente quer cortar o caminho. Por aqui vai ser mais fácil. Se eu puxar o tapete do cidadão aqui, vai dar certo e aí eu pulo rapidinho. Isso aí não deve ser usado, né, como uma alternativa, né? Humildade é um requisito básico e a habilidade para aprender com os erros. Essas duas são importantes, é citada aqui também. No caso, a humildade. Se você não é humilde, eu acho que está fraca a conexão. Está mostrando aqui que está fraca para mim. Espero que esteja tudo bem, tá? Se você não é humilde, né, nos seus afazeres, você fatalmente vai cair em erros, em orgulhos, em egoísmos, né? Por quê? Porque a falta de humildade desencadeia uma série de pecados, né? E a habilidade para você aprender com os seus erros, né? Se você não tem a habilidade de aprender, tá ótimo, obrigado, pastor. Se você não tem a habilidade de aprender com os seus erros, né? Você fatalmente pode cair no próximo erro, ou pode levar o teu sucessor aos erros, porque você não aprendeu, então como é que você vai ensinar, né? O pastor João Marcos deixou claro isso na lição passada, quando ele deu o exemplo de que alguém pode estar trilhando um caminho que ele já trilhou. Rapaz, não vai por aí não, por aí eu já fui, ó. Por quê? Porque o pastor aprendeu com esse erro. Né? Se ele não tivesse meditado, pensado, ele ia ver, a pessoa ia cair e falar, rapaz, nossa, você caiu, né? E, nossa, mas eu também caí, sabe? Aí fica aquele negócio meio desconexo, né? Parece que fez de propósito, não fez, mas é por quê? Porque a pessoa não quis aprender com erro, né? Então, na nossa Bíblia, né? Que é a Bíblia usada pelo autor, né? Ela vai dizer o seguinte, o que eu acho muito interessante, são 3 tópicos. O seu crescimento enquanto líder determina quem você é. Se você é um líder que não está na sua crescente, acho que o pastor João Marcos também disse isso. Se você não está aprendendo, se você não está crescendo, né, cada vez mais buscando a Deus, crescendo em sabedoria, você não sabe quem você é, né? Então, esse crescimento vai determinar que tipo de líder você é. Se você é um líder como que nós vemos hoje, né? Uma liderança acomodada em algumas igrejas, a ponto de nada mudar, nada evoluir, tudo continua na mesma, né? Mas tô lá, tô batendo meu cartão como pastor há mais de 40 anos na mesma igreja e a igreja morrendo sem alimento espiritual. Enfim, irmãos, é triste. Por quê? Porque não é um verdadeiro líder, não é o papel de um verdadeiro líder não obter o crescimento. E quando eu digo crescimento, é um crescimento espiritual, é um crescimento em relacionamento. Quanto mais você se relaciona, mais você cresce. Quanto mais você se relaciona, mais você aprende com as pessoas, né? E eu te aconselho a buscar uma liderança para que você possa grudar com ela e andar o teu caminho com ela, né? Então eu procuro andar próximo de pessoas que realmente têm um compromisso com a palavra de Deus, né? Eu procuro andar com pessoas que realmente me façam bem, pessoas que realmente têm as suas palavras certas para mim, pessoas que saibam me exortar, que saibam me disciplinar, né? Então, o próprio pastor estiver ouvindo, se algum dia eu estiver errando, pastor, por favor, me comunique, né? Eu quero ser comunicado para eu não cair no erro de eu não saber quem eu sou, né? De eu não saber se eu estou crescendo ou não, né? É claro que todos nós temos os nossos conceitos, temos os nossos pensamentos, talvez alguns divergentes, né? Acerca de algum tema que não é fechado na Bíblia, né? Mas é uma divergência sadia, né? Eu não vou menosprezar ninguém porque acredita em algo que eu não acredito, né? Então eu não vou de maneira alguma me opor e criar uma inimizade, mas é importante de que nos assuntos essenciais da nossa fé nós tenhamos a unidade, né?
para que a gente possa crescer todos os dias. Quem você é determina a quem você atrai, né? Aqui eu acho muito, muito forte, né? Então, quem você é está atraindo quem você... aliás, quem você é está atraindo pessoas porque você é dessa forma, né? Então, eu acho muito interessante essa frase, e eu acho muito forte. Eu já disse em alguma lição que nós somos eu me lembro até do dia que eu comentei, acho que a Maíse falou que já tinha visto esse comentário, né? Eu tinha visto isso, acho que foi a Maíse mesmo. O Atamires, não me lembro. Mas eu disse que você é o espelho das 5 pessoas com quem você mais se relaciona, né? Então, por exemplo, se você se relaciona muito com pessoas que são mentirosas, você fatalmente vai começar a mentir, porque vai ser normal, vai ser muito comum, então uma mentira aqui, outra ali, começa pequena e depois quando você vê, você já se tornou um grande mentiroso, né? Tá usando a tua língua para promover o mal, né? Para fazer o que é mal aos olhos de Deus. Então, quem você é determina quem você atrai. Se você é um cristão de fato, você vai atrair pessoas cristãs, né? E há algum tempo, alguns anos, eu decidi que eu não assistiria mais televisão, né? Eu não assistiria, eu sou muito feliz por isso. Acompanho as notícias, acompanho os noticiários, tudo pela internet. Eu abro alguns sites, né? Alguns mais confiáveis, e procuro saber como está o governo, como está a situação do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, dos nossos governantes em si. Mas televisão para mim é zero. Eu não tenho, não faço questão nenhuma de ter, né? Tem uma lá em casa, lá empoeirada lá, mas de vez em quando a gente vai assistir uma aula, vai assistir o culto, por exemplo, né? Não tirei a foto, mas estava firme no culto lá, né? Eu, meus pequenininhos e a minha esposa. Então, decidi. E por eu fazer isso, eu sou muito criticado, né? Eu sou muito... as pessoas falam, como assim? Você não assistiu, não sei o quê? Você não viu isso? Você não viu? Não, não vi. Eu não vi porque eu não quero ser influenciado por uma cultura secularizada, por uma mente secularizada, né? As redes televisivas hoje, como principal aí, eu diria a Rede Globo, ela faz um desserviço, como disse um dos nossos ex-ministros, faz um desserviço à população, porque ela amedronta, ela não está a fim de somente te informar, ela quer te informar, mas com a mente dela, ela quer plantar a mente dela na tua cabeça, né? E aí, quando ela consegue isso, ela consegue o que ela quer. Ela consegue colocar quem ela quer no poder, ela consegue tirar quem ela quer tirar do poder, enfim, ela consegue destruir, né, ou destruir ou desconstruir, né, a nossa base cristã, porque aí você já vai ver que homossexualismo é normal, né, não é pecado, e não estou dizendo que estou dizendo que sou contra, né, baseado na Bíblia. Sou contra o homossexualismo, mas nós devemos amar as pessoas, nós devemos nos compadecer dela e devemos sim exortar em amor, disciplinar, né? Então é até bastante sério o que eu estou dizendo, porque eu posso ser mal interpretado, né? Mas de fato, nós que levantamos a bandeira do evangelho, nós precisamos bradar o não. Nós somos contra, né? Então, a preocupação dela é influenciar a nossa mente, trazer a mente dela, uma mente secularizada do mundo, para a nossa vida, para o nosso contexto. Então, eu sou radicalmente contra. Não gosto, não assisto, né? Não vou despender do meu tempo ouvindo ou buscando informações pré-concebidas, né, por uma rede de televisão. Não só a Globo, qualquer outra emissora que venha querer embutir na minha cabeça algo que não é bíblico, né, não estou de acordo. E isso tem me feito bem no sentido de que Deus tem enviado pessoas para que eu amasse, pessoas que me amem, né?
Então, pessoas que caminhem junto comigo, pessoas que saibam do meu dia a dia, né? Então, o próprio pastor João Marcos é uma das pessoas, um dos espelhos que Deus colocou na minha vida, porque, como ele disse, né, a semana passada também, ele me observou, e ele observou outros pastores, né? E realmente o nosso interesse é que Deus sempre estivesse velando por nós, estivesse andando conosco, né? E a nossa oração sempre foi que ele fizesse a vontade dele, né? E quando Deus colocou, então, o pastor João Marcos no nosso caminho, nós ficamos muito felizes, né? Somos muito gratos ao Senhor. Eu não estou aqui fazendo nenhuma propaganda, né? Mas eu sou muito grato à liderança que Deus me deu, porque eu quero saber e quero aprender a ser liderado, né? E sempre serei liderado pelo Senhor e pelas pessoas que Deus colocar na minha vida, e vou exercer o meu papel de liderado da melhor forma possível. Vou ser suporte, sempre que o pastor precisar, ele pode contar comigo. Sempre que os líderes dos outros ministérios precisarem, eu estarei à disposição para ajudar, né? Então, quem você é, cristão, né? No caso, eu quero ser muito cristão, né? Vai determinar quem você atrai. Que eu atraia pessoas cristãs, né? Você já pensou se o apóstolo Paulo não fosse cristão? Será que ele atrairia algumas pessoas? Né? Será que ele atrairia Timóteo? Né? Será que ele atrairia Silas? Né? Enfim, outros exemplos. E quem você atrai, por fim, né, o terceiro que eu disse, quem você atrai determina o sucesso de sua organização. Aí eu queria parar e pensar em Moisés. A gente falou de Moisés. Será que realmente Moisés ele entendeu esse princípio? Acredito que sim, porque ele atraiu nada mais, nada menos do que Josué, né? Josué foi atraído por Moisés, né? E por consequência disso, né? Claro, com todo o propósito de Deus, isso é certo. Nós vemos a narrativa, nós vemos o propósito de Deus traçado assim milimetricamente. Mas naquele momento, o próprio Moisés e Josué não tinha descrição do que a gente tem hoje, né? De uma leitura bem descrita pelo próprio Espírito Santo de Deus, né? Conduzindo toda a escritura, né? Pela mão de homens, mas o Espírito Santo por trás de tudo. Eles não tinham isso. Eles não sabiam como seria, o que era, como fariam, né? Mas nós vemos que quem você atrai, no caso, enquanto líder, Moisés atraiu a Josué, né? E aí o fato dele ter atraído a Josué trouxe o sucesso da organização. A obra em si foi completada. Se hoje nós estamos aqui, é porque o povo de Israel não foi disseminado por Deus, né? Não foi exterminado por Deus. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, levantou homens, levantou líderes, levantou sucessores, né? Para que desse a continuidade do plano eterno da salvação. Isso é muito bonito de se ver. Mas nós também podemos ver o insucesso de uma organização por quem alguém não atraiu. No caso do próprio Josué. Josué não atraiu ninguém. Josué não teve essa preocupação. E por ele não ter tido essa preocupação, nós vamos ver um desfecho muito triste em Juízes, né? Então, que a gente possa realmente entender este propósito de Deus para nós, e que a gente possa entender esse conceito de sucessão, este conceito de reproduzir novos líderes, né? No caso, se você não é um líder eclesiástico, mas você é um líder de família, quem você vai reproduzir, né? Quem lá na frente vai estar espelhando coisas que você fazia? E se faz coisas boas, amém? E se não faz? Quem você está reproduzindo, né? Por fim,
Cure a doença do seu destino, supere seu sucesso, prometa não mais usar atalhos, desfaça do orgulho e nunca pague o preço duas vezes. No caso, é o que a nossa lição vai trazer aí como recomendação, né? Com algumas palavras diferentes. Isso é o que está na nossa Bíblia de estudos de liderança cristã. Irmãos, isso é o que Deus colocou em meu coração para tratar com vocês, tratar comigo, né? Confesso a vocês que eu tenho aprendido muito, né, sobre liderança ao estudar a palavra de Deus, ao ler as lições. E eu louvo a Deus porque nós estamos em meio a um caos mundial e nós temos esse recurso, né, de aprendermos por vídeos, por teleconferências. Nós temos condições de juntos caminharmos, né, por meio desse dispositivo, né, dessa tecnologia, e eu louvo muito a Deus por isso. Deixo aqui a minha palavra de gratidão mais uma vez. Se no começo falhou, eu agradeci aos irmãos que oraram. Ellen, eu, o Benjamin e o Martim estamos muito bem, graças a Deus. Martim gordinho, crescendo. Há quem diga que parece com o pai, com Marlete, mas a maioria dos que viram é a mãe em pessoa, né? Então, quem quer que seja, eu louvo muito a Deus pelo presente que Ele me deu, né? E que a gente exerça uma boa liderança nos nossos filhos. Então, que Deus abençoe você, que te dê um domingo abençoado e que você reproduza novos líderes, né? Que você reproduza boas pessoas, que você reproduza mini Cristos, né? Por todo este mundo, que afinal de contas o mundo carece de pessoas boas, carece de amor, de misericórdia, de compaixão. Então que a gente possa assim fazer, tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus e eu vou orar para encerrar. Infelizmente eu acabei fazendo uma live toda sem o chat, né? Infelizmente eu não soube colocar aqui, peço desculpa ao pastor, a Midian aí, mas estou perdoado, em nome de Jesus, né, irmãos? Amém, vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e nós queremos pedir o teu auxílio neste processo de liderança, de reproduzir novos líderes, Pai. Se aqueles que me ouvem exercem algum tipo de liderança eclesiástica, que o Senhor os use neste tempo, que o Senhor os abençoe e que eles possam ser um espelho do Senhor realmente para os seus liderados e que eles possam refletir no todo da obra, naquilo que o Senhor nos deixou e que eles possam, de antemão, já preparar novos líderes, caminhar com pessoas, se relacionarem com pessoas. Se as pessoas que me ouvem não exercem nenhum tipo de liderança eclesiástica, nem no trabalho, certamente um dia exercerão nas tuas casas, na tua família. Se a mamãe que está me ouvindo, ela tem um papel de liderança fundamental na criação dos teus filhos. Se é o marido, um papel fundamental no sacerdócio do teu lar. Por isso nós pedimos que o Senhor use a cada um, Pai, e que nós possamos entender aquilo que nós devemos e aquilo que não devemos delegar. Aquilo que é um papel nosso, Pai, que nós possamos assumir de fato, mas com a ajuda do Teu Santo Espírito, porque nós erramos, nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor nos aperfeiçoa todos os dias. Por isso nós oramos, nós agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, fiquem com Deus e desculpe aí o chat, tá bom? Tchau, tchau.